Muito bem, nós queremos então nessa primeira aula iniciar um tema muito importante na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que é justamente tratar sobre a Igreja do Deus Vivo, marcas de uma igreja saudável. O nosso tema, o nosso texto, que nós queremos então levar os irmãos, amigos, a refletirem, até decorarem, se possível, memorizarem, é justamente o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz que nós devemos proceder de uma determinada maneira na igreja do Deus vivo. Esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele é muito importante porque ele trata justamente do proceder correto que se deve ter dentro da igreja. Quando nós pensamos então nesse texto de 1 Timóteo 3 e versículo 15, nós então precisamos destacar algumas verdades importantes sobre esse tema. O propósito desse tema é abençoar a vida da nossa igreja, Igreja Batista Regular da Fé, em Sousa, Paraíba, mas também o propósito é abençoar outros irmãos de outras igrejas e também a vida dos amigos que estão então acompanhando o nosso canal. Nosso desejo é que você possa conhecer mais a Deus através da sua palavra. E esse texto, então, que é o nosso texto referência para o nosso tema, o texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele destaca para nós algumas verdades que são importantes, que nós precisamos refletir. A primeira delas é que existem procedimentos corretos para a igreja. Esse texto de 1 Timóteo, Paulo está então escrevendo ao seu jovem pastor, aquele que andou com ele muitos anos da sua vida. Paulo encontrou Timóteo já na juventude, ainda jovem, Timóteo ainda é um jovem, mas faz muito tempo que Paulo então encontrou esse homem, esse jovem. E Paulo então começou a formar na vida deste homem um servo, o coração de um servo, e também direcionando para o ministério pastoral. Nesse momento, Paulo então está já no final da sua vida, e ele está então escrevendo para esse jovem Timóteo, com o intuito, com a intenção de então falar ao coração de Timóteo sobre a vida dele, sobre o cuidado com a sua vida, mas também sobre o cuidado que Timóteo deveria ter com a igreja de Deus. E uma das coisas que a gente percebe quando Paulo escreve para Timóteo é que Paulo faz questão de enfatizar que há um modo correto, e Paulo então tem essa preocupação de instruir a Timóteo o modo correto de proceder dentro da igreja. Verifique o texto que ele diz, Paulo diz, para que se eu tardar, Paulo pretendia visitar Timóteo, mas Paulo sabia que poderia não ser possível, e ele diz, olha, para que se eu tardar, você fique ciente, você saiba, você entenda como se deve proceder na casa de Deus. O desejo de Paulo é então instruir Timóteo sobre deveres e procedimentos corretos dentro do seio da igreja. Desta forma, nós podemos trazer aqui para nós uma reflexão e dizer que é importante estudar sobre a igreja do Deus vivo, porque há procedimentos corretos e, consequentemente, há procedimentos errados dentro da igreja. A igreja pode ter um procedimento correto e a igreja pode ter procedimentos errados. Paulo deixa isso claro quando ele diz, Timóteo, eu estou lhe escrevendo para que você saiba como proceder dentro da igreja de Deus ou na igreja de Deus. Mas uma segunda coisa que nós podemos também destacar desse texto é que a igreja é a casa de Deus ou a habitação, o local da habitação de Deus. Aqui nós temos Paulo usando a palavra igreja, eclesia, usando essa palavra num contexto de comunidade, num contexto de reunião. Paulo aqui não está pensando nos indivíduos de forma individuais, embora os indivíduos de forma individuais eles são igreja, mas perceba que igreja também é o ajuntamento, é a comunidade reunida. E quando Paulo então está falando sobre a comunidade de crentes em Cristo reunidos, ele está dizendo, essa comunidade, essa igreja, ela é de Deus. Então, note, queridos, que Deus possui uma igreja. A igreja não é invenção de homens, ela pertence a Deus, ela é a casa de Deus.
Também outra coisa que nós podemos então destacar aqui, como já mencionamos, é que essa igreja, ela é a casa de Deus, ela é a habitação de Deus, mas que essa igreja pertence a Deus. A igreja verdadeira, ela não pertence a uma pessoa de forma específica ou a um grupo de forma específica. A igreja, ela é do Deus vivo, né? Então a igreja é uma instituição valiosa por conta do seu possuidor. O possuidor da igreja, o dono da igreja, é o próprio Deus, é o Deus vivo. E aqui, outra consideração importante para nós é que a igreja, ela tem a função de zelar pela verdade. Isso aqui é muito importante para nós, em compreendermos essas questões sobre a igreja verdadeira, é porque Paulo, quando ele está escrevendo aqui para Timóteo, ele está dizendo, olha Timóteo, eu quero que você saiba como você procede na igreja, porque a igreja é do Deus vivo, a igreja é a habitação do Deus vivo, e a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Nós vamos pontuar isso mais à frente, mas note que o que Paulo está dizendo é que é a igreja, que é a casa do Deus vivo, que tem Deus como seu dono, ela tem uma missão nesse mundo que é ser coluna, que é ser sustentadora da verdade. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que a igreja, que a comunidade, ela é boca de Deus. Ela é o instrumento pelo qual Deus transmite a sua palavra ao mundo. Deus encarregou a sua igreja o compromisso de proclamar a palavra, e essa palavra, ela é a palavra da verdade. Então, note bem que quando nós falamos da igreja do Deus vivo, marcas de uma igreja saudável, nós estamos falando e fazendo referência a esse texto em que Deus direciona o apóstolo Paulo a orientar Timóteo e dizer, Timóteo, a igreja precisa ter procedimentos corretos, porque essa igreja é casa de Deus, porque essa igreja pertence ao Deus vivo e porque essa igreja tem a missão de zelar pela verdade. E é justamente daqui, meus queridos irmãos e amigos, que nós tiramos então a razão para o nosso tema. Por que estudar um tema como esse? Por que fazer esses estudos? Então, uma das primeiras razões ou motivos que nós poderemos pontuar aqui é que nós precisamos estudar sobre a igreja verdadeira do Deus vivo, e saber como é uma igreja saudável, como é uma igreja que reflete a vontade de Deus. Primeiro, com o motivo, a importância de valorizar, né? E aqui nós queremos destacar a importância de ter apreço e dar valor ao que Deus ama. Se nós entendemos, como o texto diz acima, que nós consideramos, que a igreja ela é do Deus vivo, que a igreja é a habitação de Deus, que a igreja é a sustentadora da verdade da palavra de Deus, então nós devemos considerar que quando eu valorizo a igreja, eu estou valorizando Deus. Quando eu busco a igreja, quando eu valorizo essa comunhão, quando eu valorizo essa instituição chamada igreja, eu estou dando valor a Deus, porque ela pertence a Deus. Em contrapartida, quando eu desprezo a igreja, em contrapartida, quando eu não valorizo na altura a igreja do Deus vivo, eu estou desvalorizando o próprio Deus vivo. Então aqui é muito importante, né? J.B. Phillips, ele diz uma coisa interessante, ele diz que se nós aceitarmos a entrada de Deus na história humana por meio do homem Jesus Cristo, não podemos deixar de aceitar a natureza peculiar da comunidade que ele fundou. Pois, no sentido verdadeiro, ela é uma extensão natural dessa presença real sustentada pelo Deus vivo. Então, o autor ele está querendo fazer uma referência e dizer que se eu aceito que Jesus entrou na história, e se eu aceito que Jesus é Deus e que Ele é o Salvador e que Ele é o Senhor, eu não posso, afirmando isso, dizer que a igreja não tem necessidade, ou que a igreja não tem um valor, ou que a igreja não é de Deus, porque isso seria uma incoerência lógica, tendo em vista que Jesus Cristo, como nós veremos, Ele veio fundar a igreja. Então, talvez estudar sobre a igreja do Deus vivo seja muito útil para a sua vida, porque talvez você seja uma pessoa que não valorize igreja. Talvez você ache que igreja é coisa do homem, que foi o homem que fundou, o homem sem ação de Deus. Talvez você seja daquele tipo que valoriza a igreja no sentido de que você
Sim, a igreja é uma coisa boa, mas a sua importância ou a sua vida diária, a sua vida semanal, a sua rotina, ela não reflete uma valorização na igreja, né? E talvez aqui cabe a importância de um estudo desse para alertar a sua vida. E se você já tem uma vida de importância, uma vida dedicada à igreja do Deus vivo, então mais um motivo para você estudar sobre essa igreja que Cristo ama e que o Senhor ama, porque ela é do próprio Senhor. Mas um outro motivo é conhecer o que realmente é uma igreja bíblica. Nós ouvimos falar muito sobre igreja, né? Igreja para aqui, igreja para lá. Nós temos visto dezenas, centenas de aberturas de igrejas. No Brasil é muito fácil abrir uma igreja, né? É só você chegar a qualquer lugar, abrir um ponto, você coloca o nome que quiser, coloca a placa que quer, chama aquilo dali de igreja e muitas pessoas dizem a igreja tal. Então, no geral, nós temos dificuldade de compreender o que verdadeiramente é uma igreja. Então, aqui vale pontuar para todos nós que a igreja, ela é de Deus. Então, quem define o que é uma igreja e o que não é uma igreja, ou o que é uma igreja verdadeira, o que não é uma igreja verdadeira, o que é uma igreja saudável, o que não é uma igreja saudável, é o próprio Deus, porque Ele foi quem criou a igreja. É o construtor, é o edificador que tem mais propriedade para falar daquela criação. E é Deus, então, na sua palavra, que diz o que de fato é uma igreja saudável, o que de fato é uma igreja verdadeira. Erickson, ele vai dizer uma coisa interessante, né? Falando sobre a eclesiologia, ou sobre a doutrina da igreja, e ele vai dizer que a igreja é um assunto ao mesmo tempo muito conhecido e mal compreendido. De fato, talvez a maioria das pessoas da nossa comunidade ouviu a palavra igreja, sabe em tese o que é uma igreja, mas ao mesmo tempo não se compreende em si o que de fato é a igreja. Ela realmente é de Deus? Qual o propósito dela? Qual a sua função? Para que ela existe? Toda igreja é uma igreja verdadeira? Então essas questões elas são de fundamental importância, porque nós vivemos num contexto muito polarizado em que tem surgido muitas igrejas, mas ao mesmo tempo nós não sabemos o que de fato é uma igreja bíblica, verdadeira e saudável. Uma outra razão para o estudo, sim, é isso mesmo que você está lendo aí mesmo, é para a gente julgar biblicamente entre igreja e igreja. Será que toda igreja que existe no Brasil é uma igreja bíblica? Será que toda igreja que existe no mundo é uma igreja de Deus? Será, aqui uma pergunta interessante, né? Será que é possível ter uma igreja que não é de Deus, que não é do Deus vivo? Essa aqui é uma questão interessante, porque no geral nós vivemos num mundo em que o lema é não julgue, né? E aí se cita muitos versículos, né, fora do contexto, dizendo não julgue. Mas na verdade a Bíblia diz julgai todas as coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, Paulo vai dizer, olha, julguem todas as coisas, meus irmãos. Vocês têm que ter um pensamento crítico, positivo, de julgar todas as coisas. Jesus vai dizer que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas devemos julgar sim pela reta justiça. O texto talvez mais citado das Escrituras é o texto em que Jesus vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados. Mas naquele contexto, o que Jesus está dizendo não é que nós não devemos emitir julgamentos, que nós não devemos fazer uma avaliação se uma coisa é boa ou ruim. Não. O que Jesus está dizendo naquele contexto é que nós temos que julgar pela verdade. Ao invés de fazermos julgamentos condenatórios, sem conhecimento da verdade, nós devemos fazer julgamentos pela reta justiça. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo fez julgamentos. O próprio Senhor Jesus, quando olhou para os religiosos da sua época, chamou aqueles religiosos da sua época de raça de víboras. E disse ainda mais que a condenação deles estava decretada. Vejamos que Jesus fez uma análise crítica, um julgamento crítico, porém baseado na verdade da religião da sua época. Note, queridos, que nós precisamos ter sim um pensamento crítico, positivo, como eu disse, não aquela atitude de julgar sem discernimento, mas seguir a orientação do texto bíblico que diz, não julguei pela aparência, então não diga é tudo errado, e nem diga não é tudo de Deus,
isso é julgar pela aparência, mas nós devemos sim ter propriedade para avaliar se uma coisa é de Deus, se está em conformidade com a vontade de Deus ou não. Então, uma das razões para o estudo é que nós precisamos aprender a julgar o que é uma igreja viva, ou melhor, o que é uma igreja do Deus vivo, o que é uma igreja saudável, o que é uma igreja não tão saudável, e nós vamos discernir isso pela palavra de Deus. Então, esse é o tema que nós estamos propondo para nós estudarmos e nós queremos desafiar você a, nos próximos encontros, nos próximos dias, nós estarmos juntos, então, estudando sobre a igreja do Deus vivo. Vamos começar já dos seus primórdios, já do seu início, da sua fundação, e nós iremos, então, a partir daí, traçando da sua igreja, a sua fundação, o seu crescimento, o seu surgimento e o seu desenvolvimento. Chegou até nós hoje e então a partir daí nós vamos tratar das marcas, das características que definem uma igreja verdadeiramente como saudável e bíblica dentro do contexto das Escrituras. Eu diria que talvez um dos pressupostos que nós podemos ter a respeito disso é que, sem dúvida, o estudo das Escrituras, o estudo sobre a igreja do Deus vivo, ele pode nos conduzir a amar mais a igreja, a ter uma vida mais intensa de igreja e, principalmente, para que você, que ama a Deus e que ama as coisas de Deus, possa, então, zelar por uma igreja mais saudável. Talvez esse estudo sirva para mostrar que a sua vida tem uma área que você não está valorizando a igreja de Deus. Ou talvez sirva para mostrar que a sua igreja, a comunidade reunida, ela está em dificuldade. Ela tem pontos que ela precisa melhorar para ser uma igreja verdadeiramente bíblica. E então, a partir daí, você vai trabalhar para abençoar a vida da sua igreja, para que ela reflita e seja uma igreja conforme a vontade de Deus. Então, vamos para o estudo sobre a igreja do Deus vivo, vendo então marcas de uma igreja saudável. Quando nós pensamos então em igreja, uma das primeiras perguntas é: o que é igreja? E a palavra igreja, né, ela vem então do grego, é uma palavra de origem grega, eclesia, essa palavra que você está vendo aí, e ela depois teve a sua origem latina, né, eclesia, né, em latim, e nós temos aí em português igreja, e nós temos então no hebraico, né, essa palavra ela também ocorre, foi transliterada na verdade para a Septuaginta como carral, né, e ela dá ênfase comunidade. A palavra então igreja, ela deriva do latim, como a gente já mencionou, vindo do grego, como já mencionamos, como está aí no texto. A sua utilização original, ela se referia a uma assembleia de cidadãos, ou uma reunião de cidadãos. É como se fosse uma associação, como nós temos hoje aqui no nosso contexto de Brasil. Existem associações, né? Associação do bairro. Então, a palavra inicialmente, para assembleia, eclesia, ela era utilizada sim em um contexto de reuniões, e não necessariamente de reuniões religiosas. Era utilizado num contexto de religiões públicas, né, de uma determinada comunidade que se ajuntava para tomar decisões. Entretanto, com a chegada de Cristo, Cristo vai então usar essa palavra comum no contexto grego da época, eclesia, para atribuir ou para aplicá-la em um contexto teológico. Então a igreja, a palavra eclesia, a palavra igreja, ela então deixa de ter um mero significado de um ajuntamento de pessoas e ela assume, a partir então de Cristo, um arcabouço, todo um conteúdo em si teológico, em que a palavra igreja, ela passa a ser um ajuntamento, uma comunidade, só que diferente, uma comunidade de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, que nós aprendamos o entendimento da palavra igreja. Significa comunidade, ajuntamento. Aqui, quando essa palavra ela foi então traduzida, né, quando os judeus traduziram então a Bíblia hebraica para o grego, né, chamada a versão aí de Septuaginta, então a palavra que eles traduziram lá para o hebraico foi justamente essa palavra carral, né? Então isso é uma coisa interessante, porque lá
você tem então esse contexto na Bíblia hebraica, você tem justamente o significado da palavra assembleia. Então, na maioria das vezes, lá no Antigo Testamento, essa palavra carral, ela vai ocorrer em um contexto de uma assembleia, nem sempre religiosa, nem sempre do povo de Israel, mas algumas vezes sim, falando do contexto de Israel. O fato é que a maioria das vezes que a palavra carral aparece lá no Antigo Testamento, ela não tem uma conotação religiosa, é um ajuntamento de pessoas. Então, no Novo Testamento, a palavra igreja, ela mantém esse quesito importante, que é o ajuntamento de pessoas, entretanto, ela soma algo mais positivo ou algo mais posterior, que é justamente a questão que o grupo reunido ou a comunidade reunida, ela seria reunida pela fé em Jesus. Isso é importante dizer porque quando nós pensamos na palavra igreja, nós não estamos pensando somente num ajuntamento de pessoas, mas é um ajuntamento de pessoas ligadas pela fé em Cristo. Essa basicamente é a definição da palavra igreja no Novo Testamento. A palavra igreja é uma assembleia, isto é, o contexto teológico é que a igreja é uma comunidade de pessoas voluntárias que professam a sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e essas pessoas se reúnem com o propósito de glorificar a Deus, servirem uns aos outros e cumprirem então o seu chamado no mundo. Então, quando nós pensamos igreja, é importante que nós não definamos igreja somente como um ajuntamento de pessoas. Não, está junto ali e falou de Deus a igreja. Não. O contexto de igreja, a definição teológica de igreja à luz do Novo Testamento, a igreja é uma comunidade de pessoas reunidas pela fé ou por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas que têm fé em Cristo, elas se reúnem e elas então glorificam a Deus, mantêm comunhão umas com as outras e então cumprem o seu chamado no mundo. Então, essa é basicamente a definição de igreja. Isso é muito importante, definirmos essa questão do que é igreja, porque nós vivemos em um contexto em que as pessoas estão então assumindo uma postura diferente da própria definição do que é igreja. A igreja em si, desde o seu início, ela sempre foi um ajuntamento, uma reunião. Logo, quando pessoas, em nosso período, elas afirmam ser igrejas isoladas, ou elas dizem, eu não preciso da comunidade, eu não preciso da reunião, eu sou crente em minha casa, eu sou igreja em minha casa, isso gera um problema de estrutura e de fundação. A própria palavra que o Senhor Jesus usou para falar da comunidade que pertence a Ele, igreja, é uma palavra que não apresenta ou que não aponta para o individualismo do nosso tempo. Pelo contrário, a palavra que o Senhor Jesus utilizou é uma palavra que já na sua origem, antes de cunhar-se o termo teológico, era uma palavra que denotava comunidade, ajuntamento. Logo, dizer eu amo a igreja, eu sou a igreja do Deus vivo e não prezar pela comunidade, pelo ajuntamento, isso é um erro terrível. Porque desde a própria palavra, desde o início do trabalho, o contexto em que Jesus utiliza para dizer eu edificarei a minha igreja, o que Jesus está dizendo é que não é que ele vai individualmente salvar pessoas individuais. É claro que isso faz parte, esse é o ponto. Mas, evidentemente, o que Jesus está pensando é numa comunidade de pessoas, numa eclesia, num ajuntamento de pessoas salvas por meio dele. Então, pensar que igreja é saudável em um contexto de isolamento vai contra a definição da própria palavra que significa ajuntamento, assembleia, a reunião. Então, depois nós falaremos mais sobre o contexto da palavra ajuntamento, a sua atribuição no que diz respeito ao chamado para fora, mas, por enquanto, lembremos que a assembleia, ela tem a ver, a igreja, a assembleia, ela tem a ver com um ajuntamento de pessoas
ligadas pela fé no Senhor Jesus Cristo. O ministério de Cristo é o precursor da igreja, ou seja, é Cristo e é o ministério de Cristo que estabelece a igreja. Aqui nós queremos destacar algumas coisas interessantes sobre o ministério de Cristo. Antes mesmo da igreja existir, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Marcos capítulo 1, versículo 14, vai dizer que Jesus iniciou o seu ministério. E quando Jesus vem, ele vem sozinho. Nós sabemos que João Batista estava batizando, no Rio Jordão. Jesus, então, surge ali. João Batista já está pregando e João Batista pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é muito mais poderoso do que eu. Ele vai vir. E João Batista, então, está ali pregando a palavra do Senhor. Jesus, então, aparece. Ele é batizado e a partir daí, então, Jesus é levado para o seu ministério, louvando ao Senhor através da sua vida, o cumprimento da sua missão aqui. Jesus veio para glorificar a pessoa do Pai. Ele veio para cumprir o desejo santo da Trindade. Ele vem então para poder executar a obra. Mas fato é que Jesus começa o seu ministério sozinho. Ele vem para o Rio Jordão, ele é batizado e a partir daí ele começa a chamar os seus discípulos. Jesus então chama 12 discípulos, então agora não é mais só Cristo, agora tem 12. Jesus então chama 12, diz o texto de Mateus, que tendo chamado os seus 12 discípulos, Jesus dá então a esses discípulos autoridade para pregar, para curar, para fazer milagres. Jesus está então formando uma comunidade de discípulos. Esses discípulos, eles serão então a base, eles serão, como o próprio apóstolo Paulo diz, o fundamento. E fundamento nós pensamos em alicerce. Jesus quer construir uma igreja, ele quer edificar a sua igreja, e ele compara então essa ilustração, Paulo vai comparar a igreja como uma construção, em que embaixo você coloca então o fundamento, você coloca o alicerce. E esse alicerce, essa construção firme embaixo, que vai dar sustentação para você fazer e crescer toda a estrutura. Sem um bom alicerce, a estrutura, sem a boa estrutura, a congregação ou o resto da construção, ela corre risco. E Jesus então passou 3 anos e meio, cuidando, edificando, ensinando esses 12 homens, pois eles seriam a estrutura, eles seriam o alicerce, o fundamento, eles seriam os apóstolos da igreja do Senhor Jesus Cristo, os enviados para estabelecerem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por meio deles, Deus iria trazer revelações importantes para a sua igreja. Eles seriam, então, o fundamento para a continuidade da obra de Cristo. Então, agora Jesus está com 12 discípulos. Mas, quando nós caminhamos um pouco além da Escritura, nós percebemos que ele chamou outros 70 discípulos, 70 seguidores, de uma forma diferente dos outros 12, mas olha, ele usou esses 70, enviou de 2 em 2 para que eles pudessem então estar indo em cada cidade em que Jesus iria passar. Lucas 10, versículo 1, Jesus diz, o texto diz: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então Jesus manda esses homens como enviados para cada cidade onde ele estava prestes para ir. Então agora já tem 70 seguidores. E então é no meio do ministério de Cristo que Jesus então anuncia o estabelecimento da sua igreja. Nós temos em Mateus 16, 18, a ocorrência da palavra igreja, e Jesus vai dizer então para Pedro, e os seus discípulos estão presentes, Jesus vai dizer: olha Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então note aqui que o que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, olha, eu edificarei a minha igreja. Nós vamos depois tratar desse texto, porque esse é um texto importante, tendo em vista que muitas pessoas usam esse texto para falar como se o foco que Jesus estivesse dando fosse em Pedro, né? Olha, Pedro, é você, né? Eu vou edificar a minha igreja, você é o foco. Mas, na verdade, o que Jesus está falando é sobre si. Ele está dizendo: eu vou edificar a minha igreja. Pedro, eu vou fazer isso.
eu vou edificar a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Novamente perceba nesse texto de Mateus 16, 18, que a igreja, ela é de Jesus. A igreja é do Deus vivo, a igreja é de Jesus. Jesus não se refere à igreja como uma instituição meramente humana. A igreja também é uma instituição divina, pois ela pertence a Jesus. Ela pertence a Deus. Aqui a palavra é usada, aplicada a um tempo futuro. Jesus está dizendo que vai ainda edificar a sua igreja. A consequência lógica desse pensamento é que a igreja, como instituição neotestamentária, ela ainda não existe nesse momento. Jesus está, durante o seu ministério, preparando os seus apóstolos. A igreja ainda será fundada. A comunidade de pessoas salvas por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo, a instituição chamada igreja, ela ainda será fundada. Jesus, após o final do seu ministério, ele então dá a grande comissão, ou o grande comissionamento, que é justamente a responsabilidade dos discípulos de proclamarem o Evangelho, a responsabilidade dos discípulos de fazerem outros discípulos, de fazerem outras pessoas conhecedoras do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Então Jesus anuncia aqui a grande comissão. Ele diz, Jesus aproximando-se falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele conclui dizendo, ide fazer discípulos de todas as nações. Aqui o ponto primeiro que nós queremos destacar é o seguinte, Jesus está dizendo aqui que ele tem toda a autoridade. Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade pertence a ele. Ele é Deus. E é com base nessa autoridade que Jesus então está dando uma ordem. A ordem será então firmada na autoridade de Cristo. Então, quando você pensar sobre fundação de igreja e sobre igreja, lembre-se de uma coisa. A igreja verdadeira, ela é fruto da autoridade de Cristo, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade no céu e na terra e que decidiu criar para si uma comunidade de pessoas que o adoram. Então, esse é o primeiro ponto que nós queremos destacar. Jesus anuncia aqui a comissão com base na sua total autoridade. O próximo ponto que a gente precisa destacar aqui é justamente que Jesus ele não apenas diz que ele tem toda a autoridade, mas ele então exerce essa sua autoridade e ele dá uma ordem. E é justamente a grande comissão. Então, o grande comissionamento é uma ordem para que os discípulos vão e façam discípulos. O texto diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que Jesus está ensinando aqui, ou ordenando aqui, é para que eles vão e façam discípulos. Aqui nós temos a ordem, né? A ordem imperativa, categórica, é de fato fazer discípulos. Mas só expliquei esse texto que o id, ele não é indo, né? Na verdade, o id é um particípio de circunstância atendente, em que ele recebe parte dessa autoridade ou desse imperativo do fazer discípulos. A ordem não é somente fazer discípulos, mas a ordem é ide e fazer discípulos. Nós podemos, de certa forma, aplicar e dizer, olhem, quando você estiver indo, faça discípulo, ou quando você estiver em qualquer lugar, faça discípulo, sem nenhum problema nós podemos ter essa aplicação. Mas nós não podemos negar e dizer que o que Jesus estava dizendo ali naquele texto era ide e fazer discípulos. De fato, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que eles precisavam ir, que eles precisavam sair a todas as nações. Os apóstolos, eles eram de Jerusalém. Se eles entendessem aquela ordem como uma ordem para ficar ali em Jerusalém, e indo ali por Jerusalém fosse fazendo discípulos, provavelmente a ordem que Jesus dá para que fosse alcançado todas as nações, ela nunca, é claro, humanamente falando, ela teria sido cumprida. Então entendamos que Jesus está falando de uma forma clara, ele está dando aqui uma ordem conjunta, ide é uma ordem, é para ir, e é para fazer discípulos. Evidentemente que no contexto de hoje, nem todos nós podemos ir além dos mares
ir para um contexto missionário, pregar o Evangelho, pessoalmente. Mas nós temos outros meios de fazer isso e ir. De qualquer forma, entendamos que há uma ordem para ir a todas as nações. Jesus enfatiza no texto que ele tem toda a autoridade, no céu e na terra ele tem autoridade, então ele diz, ide fazer discípulos. E essa ordem é para todas as nações, é para ir a todas as nações e é para alcançar todas as pessoas. Percebamos aqui, queridos, a importância dessa ordem que o Senhor Jesus Cristo dá. Ele está dizendo, olha, vão, façam discípulos em todas as nações. Eu tenho toda a autoridade. Eu quero que todos escutem. Marcos, quando registra esse comissionamento, ele vai dizer, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Percebamos que o ministério de Jesus, ele termina com uma ordem, ele termina com um comissionamento, para que o ministério de Cristo ele seja continuado. Jesus começou sozinho, ele proclamou o Evangelho sozinho, ele chamou 12 discípulos, ele chamou 70, ele deu uma ordem, vão, preguem o Evangelho. E aqui nós temos então o fim do ministério de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 15, nós temos aí Jesus nos seus últimos momentos, Jesus morreu, ressuscitou, e antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Ele manda que os seus discípulos esperem em Jerusalém. O texto de Lucas 24, versículo 49, Jesus diz, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Interessante porque Jesus diz, vão pelo mundo todo. Vão para todas as nações. Façam discípulos em todas as nações. Mas Jesus está dizendo aqui, calma, espere em Jerusalém até que algo aconteça. Vocês serão revestidos de poder do alto. Então esperai em Jerusalém. Jesus já tinha dito, depois do capítulo 14 de João, que ele enviaria o Consolador. Porque quando ele fosse, ele então enviaria o Consolador. Então nós sabemos, pelo contexto da teologia e pela Escritura, que esse evento que Jesus está dizendo, espere em Jerusalém, é justamente o evento da descida do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte, eu acho que aqui eu anotei a referência errada, na verdade não é Mateus capítulo 1, versículo 15, né? Eu acho que deve ser Atos 1 e 15, mas diz o seguinte, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, né, e compunha-se a assembleia de 120 pessoas, é justamente Atos mesmo. E esse texto, então, de Atos, nós temos aqui a referência que naquele momento, aqui Jesus ascendeu aos céus, e então aquela comunidade ficou, a comunidade de seguidores de Cristo ficou ali. E aqui em Atos, nós temos justamente falando que havia ali 120 pessoas. Haviam ali 120 pessoas. Atos 1 e 15 diz justamente isso, né? É Atos 1 e 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e aí tem uma referência aqui que Tiago coloca, a assembleia era de 120 pessoas. Então, quando Jesus ascende aos céus, tem 120 pessoas ali. O ministério de Jesus começou sozinho, mas quando ele ascende aos céus, tem mais de 120 seguidores. Jesus veio formar uma comunidade para si. E ele disse para esses, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E é justamente aqui que nós temos então a fundação da igreja. O livro de Atos, ele mostra o surgimento da igreja e o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Aqui nós temos no livro de Atos a afirmação clara de conversão de pessoas. Atos capítulo 2, versículo 4 diz que um evento ocorreu, né? O capítulo 2 mostra que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. Então, a cronologia do evento é o seguinte, Jesus então morreu, ele ressurgiu, e depois da sua ressurreição, ele então disse, olha, ele passou 40 dias com seus discípulos, e ele disse, olha, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Passaram então 40 dias, né, Jesus ali naquele contexto.
Jesus ascende aos céus e então surge a festa de Pentecostes, 40 dias depois da Páscoa. E então nós temos então aquele momento, ou melhor, 50 dias, né, depois da Páscoa. Então Jesus passa 40 dias com seus discípulos, ele ascende aos céus, os discípulos esperam 10 dias em Jerusalém, e depois de 10 dias na festa de Pentecostes, então nós temos então aquele momento em que o Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos. E diz o texto então que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diz o texto que Pedro prega a palavra e manda que aquelas pessoas que estão ali se arrependam, se convertam e sejam batizadas em nome de Jesus Cristo. Lembre-se da ordem, né, que Jesus tinha dado: vão por todo mundo, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro aqui vai batizar, né, em nome de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui então ocorre justamente o primeiro batismo da igreja. Recebereis o dom do Espírito Santo. Aquelas pessoas são batizadas e cheias, né, habitadas pelo Espírito Santo de Deus. E diz o texto de Atos 2 que os que aceitaram a palavra foram então 3.000 pessoas. 3.000 pessoas creram, cerca de 3.000 pessoas creram no Senhor Jesus Cristo naquele dia. Então aqui nós temos o surgimento da igreja. A igreja, de fato, ela é estabelecida com a descida do Espírito Santo em Atos 2, que é justamente o evento prometido, o qual Jesus disse para os seus discípulos esperarem e que se cumpre então em Atos capítulo 2. A igreja surge. Então aqui, note uma coisa importante, né? Algumas pessoas acham que a igreja já existia no Antigo Testamento. E a verdade é que a igreja, ela é uma instituição neotestamentária. Comunidade de pessoas salvas por meio da fé em Jesus Cristo, ela é uma instituição neotestamentária. Isso é importante, meus queridos, porque quando nós lidamos com o texto, nós encontramos então essa verdade. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Aqui o tempo está no futuro. Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja. Ele diz em João capítulo 16, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador. Jesus então morre, ele é crucificado, ele ressurge, e quando ele ressurge, ele diz: aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Ele diz: vão por todo mundo e preguem o Evangelho. E então Jesus passa 40 dias ensinando seus discípulos e depois ele ascende aos céus. Ele sobe, ele vai para junto do Pai, nos ares. E é interessante porque depois disso, lembre-se que ele tinha dado a ordem os discípulos aguardarem em Jerusalém. E é justamente isso, os discípulos estão aguardando em Jerusalém e diz o texto de Atos 2 que o Espírito Santo de Deus então desce sobre aqueles discípulos. Atos capítulo 2 resiste então à descida do Espírito Santo. Atos capítulo 5 é justamente um texto interessante, porque se Mateus 16 diz que Jesus vai edificar a igreja, em Atos capítulo 5 nós já temos a instituição da igreja existente. Atos capítulo 5, nós temos então, olha o que diz Atos capítulo 5, nós temos aqui o contexto de Atos 5, é o caso de Ananias e Safira, que eles mentem, e Deus então pune aquelas pessoas, elas são mortas, e o versículo 11 diz justamente o seguinte: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aqui o texto, de forma clara, ele trata a igreja como já existindo. Aqui nesse ponto, o autor de Atos, Lucas, ele está considerando que a igreja já existe. Então pare um minuto e considere. Se em Mateus 16 a igreja ainda não existe, porque Jesus disse que a igreja ainda vai ser edificada, e se em Atos 5 a igreja já existe e está em temor, quando foi que a igreja foi fundada? Ela foi fundada entre Mateus 16 e Atos 5. Ela foi fundada entre a ordem em que Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja, e a ordem de esperar, que eles esperem em Jerusalém, e Atos 5.
E o momento, então, que nós encontramos, né, para essa fundação é justamente o texto de Atos 2. Inclusive, essa comunidade que está em Atos 5 é a mesma comunidade que estava em Atos capítulo 2. Então, isso responde algo interessante sobre a pergunta, quando foi que a igreja surgiu? Então, a resposta é que a igreja surgiu na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Ela é uma instituição neotestamentária do Novo Testamento. Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Ele diz, esperem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esperem. Ele manda então do alto o poder, o Espírito Santo vem. E naquele momento, o marco da igreja é estabelecido. A igreja surge em Atos capítulo 2. Aqui outra coisa interessante sobre a igreja é que a palavra igreja, como a gente já falou em grego eclesia, né, é a palavra justamente que ocorre 114 vezes no Novo Testamento. Uma coisa interessante e curiosa, que ajuda no entendimento teológico da fundação da igreja, é que dessas ocorrências, 114 vezes, 3 vezes apenas a palavra ocorre no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então, nos Evangelhos, durante o ministério de Cristo, a palavra igreja ela só ocorre 3 vezes. Uma das vezes é referência ao futuro. Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. E as outras 2 vezes nos Evangelhos são referências à Assembleia como um ajuntamento e não a uma igreja como uma unidade de pessoas que creem em Cristo. Perceba que a maior quantidade de vezes em que a palavra igreja ela ocorre é justamente depois do livro de Atos, ou seja, é justamente depois do ministério de Cristo. O que serve sim para apontar e sustentar o que nós já temos falado, que a igreja ela é uma instituição diferente de Israel no que diz respeito à sua origem, porque ela foi fundada em Atos capítulo 2. Ela é uma instituição neotestamentária diferente de Israel. Sim, Israel é o povo de Deus. Sim, Deus trabalhou com Israel. Sim, Deus tem plano com Israel. Mas a igreja não é Israel. Pelo simples fato que ela surgiu em um ponto marco. Ela não surgiu, ela não é continuidade total, ela não é total continuidade com Israel. Isso é um ponto importante que nós precisamos também pontuar. A partir daqui, nós então vamos falar do crescimento da igreja. Até aqui é importante que você perceba essa relação em que Jesus, ele vem sozinho, ele chama 12 discípulos, ele chama outros 70, ele termina o seu ministério com 120 pessoas, 120 seguidores, mais de 120 e pouco. Ele, então, estabelece a sua igreja através dos seus apóstolos e, então, essa igreja começa a crescer. Atos capítulo 2 fala de quase 3.000 pessoas convertidas. Atos capítulo 4 vai falar que o número chega a quase 5.000 pessoas convertidas. Diz o texto que muitos ouviram a palavra era pregada e aquelas pessoas, então, quando ouviam a palavra, elas, então, aceitaram, subindo o número de pessoas convertidas a quase 5.000 pessoas. A igreja está crescendo. E aqui nós percebemos o livro de Atos justamente narrando como a grande comissão, como a ordem de Cristo, ela foi obedecida. Como os discípulos proclamaram o evangelho obedecendo a ordem de ide e fazer discípulos. O livro de Atos, ele é um livro fantástico porque ele mostra como a fé bíblica ela se cumpriu alcançando as nações. Atos capítulo 5, o ministério continua e mostra como os discípulos alcançaram Jerusalém. Os religiosos, então, prendem os apóstolos e a acusação que eles fazem, então, nesse texto de Atos 5, versículo 27 e 28, é justamente dizendo, olha, vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina. Perceba, os próprios religiosos reconhecem que os apóstolos, a igreja, encheu a cidade de Jerusalém da doutrina de Cristo. Isso aqui, meus irmãos, é um exemplo a copiar. É um exemplo a imitar. A verdade de Deus foi proclamada, foi anunciada na cidade de Jerusalém a tal ponto que os religiosos dizem, olha, vocês encheram essa cidade com o evangelho.
Que grande acusação seria essa para nós recebermos hoje? Ora, vocês estão enchendo a cidade do Evangelho de Cristo. Precisamos anunciar como a igreja primitiva, como a igreja verdadeira do Deus vivo fez, enchendo a sua cidade com o Evangelho verdadeiro. Mas não parou por aí. O Evangelho se expandiu. Surge então a perseguição com a morte de Estevão. E Atos capítulo 8 então diz que Filipe desce a Samaria. Lembre-se, Jesus disse que era para ir na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui nós estamos vendo a Samaria sendo alcançada. Filipe desce a Samaria e anuncia a Cristo em Samaria. Atos capítulo 9, versículo 31, nós temos a referência dizendo que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então, note, Atos capítulo 9, já existe igreja, já existe comunidade em Samaria, na Judéia, na própria Galiléia. Nós temos aqui a igreja se expandindo. E aqui nós temos, então, na Atos 9, 35, dizendo que Lida e Sarona, duas cidades, foram, então, alcançadas, né? E muitos, né? Diz aí o texto que todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha, cidades se convertendo a Cristo, cidades se entregando ao Senhor, o Evangelho de Cristo sendo proclamado. Atos 9, versículo 42, diz que a cidade de Jope é alcançada, né? Os apóstolos fazem milagres, né? O contexto mostra um milagre que foi feito e então as pessoas veem o milagre, elas veem o anúncio da pregação do Evangelho e elas se convertem a Cristo. Aqui nós temos a igreja em ascensão, a igreja em crescimento. Atos capítulo 11, né? Estamos seguindo no livro de Atos. Atos capítulo 11, versículo 12, mostra que os discípulos alcançaram Antioquia, uma cidade importante, a primeira igreja missionária. Então o Espírito me disse, aqui Pedro falando, então o Espírito me disse que eu fosse com eles, e sem hesitar, foram comigo também 6 irmãos, e entraram na casa daquele homem, entraram na casa de Cornélio. Pedro prega o evangelho para um gentio em Antioquia, ele se converte, toda a sua casa se converte, e a igreja se expande além das fronteiras. Nós temos então aqui Atos capítulo 14, versículo 1, mostrando que o evangelho chegou a Icônio. Diz o texto que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga judaica e falavam de tal modo que veio a querer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. A palavra de Deus crescendo, a palavra de Deus se ampliando, indo para as regiões, indo para os confins da terra. Atos capítulo 19 diz que todas as regiões, os habitantes da Ásia ouviram o evangelho. Olha o que diz em Atos 19, durou isto espaço por 2 anos, né? Referência ao período que Paulo passou então pregando na escola de Tirano, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo passou 2 anos pregando na escola de Tirano e ele está dizendo, olha, teve a oportunidade de todos os habitantes da Ásia conhecerem o evangelho. Pode até não ter aceitado, pode até não ter crido em Cristo, pode até não ter sido feita igreja, mas ouviram o evangelho. O evangelho foi pregado a todos os habitantes da Ásia. Atos 21, versículo 20, então vai dizer, olha, nós alcançamos milhares de judeus. Aqui é como se Lucas estivesse registrando, dizendo, olha, meus irmãos, o evangelho cresceu. Olha, o evangelho se expandiu, né? E aqui, quando então os apóstolos chegam lá em Jerusalém, né? Especificamente Paulo chega lá em Jerusalém, diz então o texto aí, ó, e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Dezenas de milhares. Aqui nós temos os próprios judeus reconhecendo, os crentes reconhecendo, milhares de pessoas creram em Cristo. A igreja se expandindo. Meus amados irmãos, aqui nós temos uma coisa fantástica, que é a ordem de Cristo que foi fundada sobre a sua autoridade, se cumprindo até os confins da terra. Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho,
proclamai o Evangelho. Os discípulos fizeram isso. E olha, eles estão indo para todos os lugares. Eles obedeceram a ordem. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi justamente esse. Nós temos aqui nesse mapa a referência que a obra e o ministério de Cristo começou sozinho, ele só. E ele começa ali na região de Jerusalém, e Cristo começa ali, então, sozinho. O ministério de Cristo começou sozinho. A igreja foi fundada em Jerusalém. E também, quando essa igreja foi fundada em Jerusalém, ainda algo tímido, mesmo que tinha algumas pessoas, mas ainda algo tímido. Talvez naquele contexto, pensava-se que o cristianismo, pronto, findaria-se. Os seguidores de Cristo deixariam de existir, porque o seu seguidor morreu, muitos acreditavam nisso. Mas não foi assim. O Evangelho, a obra de Deus continuou. Cristo começou sozinho, ele chamou 12, ele chamou 70, tinham quase mais de 120 pessoas quando ele partiu. Ele funda a sua igreja cresce para 3.000, para 5.000, alcança a Galiléia, a Judéia, Samaria, a igreja do Senhor cresce. Então, o maravilhoso ensino do livro de Atos é porque ele mostra como o Evangelho saiu da pequena cidade de Jerusalém. E aí, depois de alcançar a pequena cidade de Jerusalém, como ele alcançou Judéia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos, ele mostra como a ordem, como a grande comissão se cumpriu na vida da igreja do primeiro século. Eles alcançaram o mundo da sua época. Aqui nós temos um mapa do período do Novo Testamento. E se você olhar para esse mapa, você vai encontrar referência a quase todas as cidades desse mapa na Escritura. Você tem Jerusalém bem aqui nesse cantinho, né? Jerusalém está bem aqui, né? Bem aqui, Jerusalém. E você tem então o Evangelho saindo desse local aqui. E você tem o Evangelho alcançando o mundo, né? Então o Evangelho começa em Jerusalém, a pequenininha cidade, mas o Evangelho vai para vários lugares, Roma lá do outro lado. O Evangelho alcança cidades, regiões, né? Você tem aí as pequenas ilhas, né? Malta, foram alcançadas, todos os lugares. Então o livro de Atos, ele mostra, meus irmãos, como a igreja cresceu, como a igreja surgiu. E o que a igreja fez para ter tanto sucesso no que diz respeito à sua propagação? Foram fiéis à grande comissão. O livro de Atos mostra como Deus cumpriu na vida da sua igreja a grande comissão. E nos desafia para sermos igreja hoje, cumprindo a ordem de Deus, de anunciar em todo o nosso mundo. É uma ordem. Vão para todo mundo, preguem, façam com que o Evangelho seja alcançado em todo o mundo. Eu quero terminar aqui com algumas considerações. Esse primeiro momento nós queremos terminar da seguinte forma. A igreja é fruto do desejo, trabalho e providência de Deus. Então, a igreja, antes de tudo, antes ela ser uma instituição humana, porque ela também é uma instituição humana, e é por isso que ela também pode errar, mas antes de tudo a igreja é fruto do desejo de Deus. Foi Deus que quis estabelecer a sua igreja, Ele mandou o seu Filho para isso. Além de ser do desejo de Deus, é fruto do trabalho de Deus. Foi Cristo que edificou a sua igreja, não foi Pedro, não foram os apóstolos, foi em primeiro lugar Cristo. É Ele que tem toda a autoridade, é Ele que está conosco todos os dias, que esteve com os apóstolos e que deu condições para que eles dessem continuidade à obra. Então a igreja é fruto do desejo, do trabalho de Deus, mas também da providência. Providência, estamos falando do agir de Deus nas situações. O livro de Atos mostra Deus agindo. Deus agindo em todas as situações para fazer com que a sua igreja cresça. Então não há como não considerar que a igreja, ela é fruto do desejo, do trabalho e da providência do Deus verdadeiro. Mas não apenas isso. A igreja é uma comunidade de pessoas ligadas a Jesus. Desde o seu início, desde Atos 2, até o final do livro de Atos, nós temos pessoas sendo unidas, juntas, por causa de Cristo, tendo Cristo como Salvador. Muitas dessas cidades que foram alcançadas com a pregação do Evangelho, depois os apóstolos dirigiram cartas, que é a palavra de Deus.
Então você tem, por exemplo, a carta aos Coríntios, que são escritos que Paulo, o apóstolo, dirige à igreja, à comunidade, à eclesia na cidade de Corinto. Você tem Gálatas, que é Paulo escrevendo para as igrejas na região da Galácia, era uma região grande. Perceba, queridos, que a igreja é uma comunidade de pessoas ligadas a Jesus. E não temos como não aceitar, ou não temos como negar o fato de que igreja tem a ver com ajuntamento, que igreja tem a ver com comunidade, que isso sempre foi uma parte essencial do ser igreja e que isso é importante até hoje. A outra coisa que nós podemos e devemos considerar é que a igreja é uma comunidade que dá continuidade à obra de Jesus. Jesus foi quem fundou a sua igreja em Atos 2. Os apóstolos dão continuidade, outros surgem, outros irmãos, outros crentes e dão continuidade. O livro de Atos vai mostrar que a proclamação, o fazer discípulos, não é para os 12 apenas, mas é para todo crente. Então a igreja ela existe para dar continuidade à obra de Jesus. Lembre-se, ele começou sozinho. Ele chamou 12, ele chamou 70. Ele tinha mais de 120. Ele então funda a sua comunidade que ele disse que ia fundar, que ele preparou para fundar. E se converte 3.000, 5.000. E as pessoas vão se convertendo. E é por meio dessa igreja que Jesus dá continuidade à sua obra. Então, se existe uma denominação hoje chamada igreja, e é verdadeiramente uma igreja saudável, essa igreja, esses crentes, essa comunidade, deve dar continuidade à obra de Jesus. Qual é a obra de Jesus? Proclamar o reino, proclamar dele, falar dele como o único Senhor, mediador e Salvador. Aqui vale a pena pontuar alguns questionamentos que muitas vezes as pessoas fazem em relação à igreja. Certamente você já viu alguém falando sobre essa pergunta. Por que existem tantas igrejas? Será que a igreja verdadeira não deveria ser apenas uma só? Por que tem tantas igrejas? Né? Por que tem tanta igreja nessa rua? Por que tem tanta igreja nessa cidade? Então, muitas vezes nós encontramos pessoas criticando a igreja porque tem muitas igrejas. E aqui nós precisamos pontuar algumas coisas. A primeira delas é que quando nós estudamos o que é igreja, quando ela surgiu e o seu crescimento, como nós fizemos, nós percebemos que a quantidade de igrejas, ou muitas igrejas, é resultado justamente da ordem de Jesus. Jesus disse que era para ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho em todo lugar, em todas as nações, a toda criatura. E o que nós vemos acontecendo no livro de Atos é justamente isso. O Evangelho chega numa cidade, pessoas se convertem e então ali há um ajuntamento de pessoas que se converteram a Cristo e que se reúnem para honrá-lo, amá-lo, celebrar as ordenanças e glorificar o Senhor. Perceba, queridos irmãos e amigos, que o número, a multiplicação de igrejas é resultado da ordem de Jesus. A igreja começou em Jerusalém, mas ela se expandiu por todo o mundo. E não é incomum a igreja chegar em uma cidade com um certo número de habitantes, em que deve ter mais de uma comunidade, mais de uma igreja, tendo em vista a distância da cidade, o tamanho, a quantidade da população. Não dá para todo mundo se reunir em um lugar só. Então é natural que a ordem de Jesus seja que surjam várias igrejas. E se a ordem de Jesus é para que fizessem discípulos, e esses discípulos vão então se reunir em uma comunidade, quanto mais comunidade verdadeira houver, melhor, porque esse é o desejo de Deus, esse é o desejo de Jesus. Na verdade, quando as pessoas dizem, era para ter só uma igreja, ou não era para ter tantas igrejas, na verdade elas não entendem que a igreja é fruto do desejo de Deus, que a igreja é fruto do desejo de Cristo. Foi Jesus que disse, eu edificarei a minha igreja. E Jesus então está edificando comunidades de pessoas que creem nele e que se reúnem para adorar
a Ele. Note, queridos, que o problema não é a quantidade de igrejas. Muitas vezes o problema é por que essas igrejas não pregam a mesma coisa? Por que essas igrejas são tão diferentes? Então perceba que o problema não é porque existem tantas igrejas, porque foi do desejo de Deus. E no próprio livro de Atos nós temos muitas e muitas igrejas surgindo. Aqui nós levantamos um outro questionamento, né, que nós vamos tentar responder ao longo dos dias. Toda igreja é uma igreja verdadeira? Será que todo lugar, toda comunidade, todo ajuntamento de pessoas que diz que é igreja verdadeira? É igreja de Deus? É uma pergunta importante. A outra pergunta é, como é que eu identifico uma igreja verdadeira? Como é que eu identifico uma igreja saudável? Como é que eu faço isso? Então, queridos, perceba a importância do estudo da igreja. E é por isso, e por outros fatores, inclusive alguns nós já vimos, que nós estamos nos propondo a tratar da igreja do Deus vivo, considerando as marcas de uma igreja saudável. Nesse estudo nós consideramos que a igreja do Senhor, ela tem o seu início no ministério de Cristo. Cristo vem, ele diz que vai edificar a sua igreja, ele começa o seu ministério sozinho, ele chama discípulos, esses discípulos então são o marco do estabelecimento da igreja em Atos 2, e então Cristo, por meio dos seus apóstolos e outros que vão se convertendo, outras pessoas, Cristo então faz o crescimento da sua igreja acontecer. Ele funda a igreja em Atos 2 e essa igreja cresce. Essa igreja cresce mediante o trabalho da igreja. É a própria igreja que forma a igreja. É a própria igreja, é as próprias ovelhas que geram outras ovelhas. E nós vemos então essa igreja crescer. O livro de Atos mostra que a igreja alcançou todos os lugares. A igreja do Deus vivo. A igreja com a verdade de Deus. E essa é a nossa oração. A nossa oração é que a igreja de hoje, ela seja de fato a igreja do Deus vivo. Nosso propósito nos próximos estudos é justamente falar sobre marcas da nossa igreja, da igreja de Cristo, da igreja saudável. Não necessariamente sobre a igreja batista da fé, mas tratar de marcas da Bíblia, da Escritura Sagrada, marcas de Deus, da Palavra de Deus para a igreja. Então a igreja, ela pertence a Deus, ela é do Deus vivo. E é por isso que nós precisamos estudá-la. É por isso que nós precisamos considerá-la. É por isso que nós precisamos viver igreja. Nós estamos vivendo dias aí de reclusão, sem o ajuntamento da comunidade, mas nós precisamos orar para que isso passe, porque ser igreja tem a ver com estar junto um do outro. Então nós queremos convidar você, irmão, amigo, a poder então perseverar nesses estudos, estudando e desenvolvendo a sua vida sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser igreja do Deus vivo. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Que Deus te abençoe.